Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro! Guerra no Oriente Médio foi o que anunciaram líderes tanto de Israel quanto do grupo libanês Hezbollah, aumentando os temores de uma guerra total na região já abalada pelo conflito em Gaza. As tensões entre Israel e o Hezbollah se acirraram nos últimos dias. Primeiro vieram as explosões sem precedentes de pagers e walkie-talkies usados pelo Hezbollah no Líbano. A operação foi atribuída a Israel, que não confirmou nem negou sua responsabilidade. O Hezbollah prometeu uma retaliação e trocou uma série de ataques com Israel no fim de semana. Um dos bombardeios israelenses matou inclusive um comandante do grupo libanês. No começo da semana, Israel lançou uma nova campanha de intensos bombardeios no Líbano, mirando bastiões do Hezbollah e matando quase 500 libaneses. Foi o ataque mais mortal desde a guerra de 2006 entre os dois lados. O Hezbollah afirma que seus ataques são em apoio ao Hamas, que controla Gaza e está em guerra com Israel há quase um ano. O Irã, que apoia tanto o Hezbollah quanto o Hamas, acusou Israel de querer ampliar o conflito no Oriente Médio. A ONU advertiu que a região está à beira de uma catástrofe e que o Líbano pode se transformar numa nova Gaza. Vai fazer? נין, נצרת, סולם, עילוט, עפולה, שמשית, תל עדשים, תמרת, אלון הגליל, כעביה טבש, כעביה, כפר טבש, יגור, ריינה, ציפורי, רכסים, הושעיה, משהד, אזור תעשייה ציפורית, חוואלד, נופית, כפר מנדה. הנה. Boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Bruna, sou do Mandato das Mulheres por Mais Direitos, junto com a Paula e com a Fernanda, em São Caetano do Sul, um mandato do PSOL. Queria de maneira muito breve deixar toda a nossa solidariedade ao povo palestino. Mas mais do que isso, dizer que é nosso dever fazer uma solidariedade que seja ativa. Companheiros, a gente vê nas redes a dificuldade que está sendo compartilhar conteúdos produzidos pelo povo palestino, ou de ativistas que entendem do tema. A gente está vendo a grande mídia muito falar em defesa de Israel, mas nenhuma sequer publicação e reportagem em defesa do povo palestino. E é por isso que mais do que nunca é hora de solidariedade ativa e é hora da nossa militância dizer a história que a história não conta. É preciso que a gente esteja ativo nas redes sociais, dizendo da luta
luta de um povo que há mais de 70 anos vive sobre um regime de apartheid e de genocídio. É preciso a gente dizer a história que não querem contar de que estão sobre um bloqueio físico, um bloqueio ao mar, um bloqueio à sua terra, um bloqueio à alimentação. Mas mais do que isso, é preciso uma solidariedade ativa e uma disputa, porque a gente de fato está vivendo isso nas mídias sociais e essa é uma das mais importantes atitudes que a gente pode fazer, além da necessária ajuda humanitária que o Brasil tem o dever de estar comprometido com isso. É preciso a nossa defesa ao povo palestino pelo seu direito de existir, pelo seu direito à terra, pelo seu direito de sair e voltar aos territórios palestinos. Então, por isso, queria finalizar deixando a minha solidariedade e o nosso compromisso do PSOL em disputar a cada segundo pela história do povo palestino, pelo seu direito e pela sua liberdade. Viva a Palestina livre! E muçulmanos, que ocorre até hoje. Mas foi só em 1948, com a saída dos britânicos, que Israel proclamou sua independência. Mas ao fazer isso, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não poderiam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram o país por todas as suas fronteiras, começando assim a Guerra Árabe-Israelense. E o Estado judeu, mesmo com tantos inimigos, venceu essa guerra, além da Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Atrito em 1970, além da Guerra do Yom Kippur e tantas outras que ocorreram, com Israel vencendo todas elas. Quem vos fala, mestre Dinho. Eu estou aqui diante, do Meta AI, ou seja, inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta para o Meta AI, ou IA. Como está a guerra na região de Israel? É notícia, desse dia. Foi ontem. Foi ontem que eu pesquisei. Entretanto, eu estou aqui ao vivo, na pesquisa que eu fiz, o título desse vídeo: como está a guerra na região de Israel? Inteligência artificial, eu recebi da inteligência artificial esse conteúdo, que diz: a guerra na região de Israel está em andamento desde 7 de outubro do ano de 2023. Após um ataque terrorista coordenado por vários grupos militares palestinos contra cidades israelenses. O conflito, também conhecido como Guerra Israel-Hamas ou Conflito Israel-Gaza, envolve o Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, com o apoio do Irã. Conflito em números: mortos, mais de 42.500 palestinos mortos e 1.757 israelenses mortos. Feridos: quase 100.000 palestinos feridos e 13.572 israelenses feridos. Deslocados: cerca de 2 milhões de pessoas desalojadas de suas casas em Gaza e 500.000 civis israelenses deslocados. Reações internacionais. A comunidade internacional condenou os ataques,
e expressou apoio à autodefesa de Israel. No entanto, muitos países também expressaram preocupação com a escalada de violência e o sofrimento humanitário em Gaza. Situação humanitária. A crise humanitária em Gaza é considerada mais do que catastrófica pelas Nações Unidas, com destruição maciça de infraestrutura, hospitais e serviços sanitários, e quase 100 mil da população sem acesso à água de boa qualidade. A situação tem-se e incerta, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Portanto, meus amigos e amigas, vocês poderão verificar aí na tela. Eu estou na tela do WhatsApp. Estou aqui exatamente na meta AI, ou seja, inteligência artificial. Isso aqui, o mestre Dinho solicitou da IA. E o A enviou, eu recebi o mestre Dinho, esse conteúdo espetacular. Aqui é uma notícia atualizada e é a meta aí. Ok? Vocês estão vendo aí, na tela. Né? No lado aqui, no outro lado são conversas no WhatsApp. Ok? Eu vou clicar aqui. Vocês estão vendo aí? Essa parte aqui, ó, eu estou mostrando. Aqui eu vou clicar. Guerra na região de Israel. Vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e se tratando dessa guerra na região de Israel. Vou clicar. Ok. Eu irei aqui retornar. Realmente eu irei retornar aqui. Vamos lá. Isso aqui é um conteúdo que, como eu já falei, IA. Deixa eu ver aqui. Guerra Israel-Hamas. Este artigo ou seção trata de um conflito armado recente ou em curso. A informação apresenta pode mudar com frequência. Não adicione especulações no texto sem referência a fontes confiáveis. Ok. Essa fonte aqui é a Enciclopédia Livre. Justiça Climática e Amazônia. Fala aqui sobre a guerra, é a fonte, né, que o IA. Vamos lá. Vocês poderão ver aqui que aqui é parte do conflito Israelo-Palestino contra Israel-Hamas. Israel, aqui está o mapa. Vamos lá. A guerra Israel-Hamas, também referido como conflito Israel-Gaza ou conflito Israel-Palestino de 2023, começou em 7 de outubro após um ataque terrorista coordenado por vários grupos militantes palestinos contra cidades israelenses, passagens de fronteira
instalações militares adjacentes e colonatos civis nas proximidades da faixa de Gaza, no sul de Israel, descrito como uma terceira intifada por alguns observadores. As hostilidades foram iniciadas por um bombardeio de mísseis contra Israel e incursões transportadas em veículos para o território israelense, tendo sido realizados vários ataques contra os militares israelenses, bem como contra as comunidades civis israelenses. A retaliação israelense com bombardeios e incursões militares contra Gaza foi chamada de Operação Espada de Ferro. O ataque foi liderado por alguns militantes palestinos, incluindo o Hamas, a Jihad Islâmica, ou melhor, Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, com o apoio do Irã. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, apoiou verbalmente o levante, afirmando que os palestinos tinham o direito de se defenderem contra a ocupação israelense. O coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz no Oriente Médio, a União Europeia e muitos países membros expressaram condenação dos ataques e disseram que Israel tinha o direito à autodefesa. Pelos menos 2.200 mísseis foram disparados da faixa de Gaza nas primeiras horas, enquanto militantes do Hamas violavam a barreira Israel-Gaza, matando pelo menos 200 israelenses e levando o governo de Israel a declarar estado de emergência. O primeiro-ministro israelense, Benjamin, afirmou que Israel está em guerra em um discurso nacional após o início dos ataques. Militantes palestinos que se infiltraram em Israel invadiram vários kibbutz ao redor da faixa de Gaza e da cidade israelense Sderot, com fontes da mídia palestina e israelense relatando que soldados e civis israelenses haviam sido feitos reféns. Vários países do mundo ocidental e seus aliados condenaram o Hamas pela violência e chamaram as táticas utilizadas pela organização de terrorismo. Enquanto vários países do mundo muçulmano culparam a ocupação israelense dos territórios palestinos e a negação da autodeterminação palestina como a causa da escalada da violência. A Anistia Internacional condenou tanto o Hamas quanto Israel pela conduta da guerra. O conflito produziu uma grave crise humanitária no território de Gaza.
com mais de 40 mil mortos e mais de 90 mil feridos palestinos, até agosto do ano de 2024, incluindo milhares de mulheres e crianças. Destruição maciça de infraestrutura e habitações. Quase 2 milhões de pessoas desalojadas de suas casas. Desabastecimento generalizado de energia, combustível e medicamentos. Destruição de hospitais e serviços sanitários. 95% da população perdeu o acesso à água e boa qualidade, e a fome atingiu virtualmente 100% da população. Segundo oficiais das Nações Unidas, a crise humanitária em Gaza é mais do que catastrófica e piora a cada dia. Nos 3 meses desde o início do conflito, Gaza tornou-se um lugar de morte e desespero. No lado israelense, mais de 1.500 pessoas morreram e 500 mil foram desalojadas. Nomes: os grupos militantes palestinos apelidaram seu ataque de Operação Dilúvio, de Al-Aqsa, em árabe, enquanto Israel anunciou o início de um esforço contra-ofensivo, chamado Operação Espada de Ferro, em hebraico. O início do ataque palestino coincidiu com o 50 aniversário da eclosão da Guerra do Yom Kippur. Então, quer dizer, chegou nos 50, né? Exatamente. No 50 aniversário houve o que aconteceu, conforme aqui o conteúdo está explicando. Também tem sido referida como a guerra Israel-Palestino. Várias agências de notícias e observadores descreveram o conflito em curso com a terceira intifada. Antecedentes. A faixa de Gaza e Israel tem estado de conflito desde a retirada israelense da faixa de Gaza em 2005 e o Hamas ganhando o controle da faixa de Gaza após as eleições em 2006. É uma guerra civil com a Fatah. Em 2007, a faixa de Gaza está sob bloqueio israelense e egípcio desde 2007. O ataque ocorreu após 3 semanas de violência na barreira de separação entre Israel e Gaza. O Hamas e Israel negociaram recentemente uma trégua medida pelo Catar, pelo Egito e pelas Nações Unidas em 29 de setembro, antes do ataque, incluindo combatentes e civis de ambos os lados. Pelo menos 247 palestinos foram mortos pelas forças israelenses em 2023, enquanto 32 israelenses e 2 cidadãos estrangeiros foram mortos em ataque palestinos. O ataque ocorreu durante o feriado judaico de Torá e Rabat. E um dia após, quando chegou no 50 aniversário da guerra do Yom Kippur, que também começou com um ataque surpresa. Israel e a Arábia Saudita
estão a conduzir negociações para normalizar as relações com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e a afirmar recentemente que a normalização era pela primeira vez real. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse em um comunicado que havia alertado repetidamente que a ocupação continua de Gaza por Israel impulsionaria mais violência. O comandante das brigadas Adidin al-Qassam, Mohamed Daife, disse que o ataque foi em resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa e apelou aos palestinos e árabes israelenses para expulsarem os ocupantes e demolirem os muros. O líder do Hamas, Saleh al-Arori, disse que a ocupação foi uma resposta aos crimes da ocupação, acrescentando que os combatentes defendiam a mesquita de Al-Aqsa e milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Ofensiva palestina. Por volta das 6h30, hora local, de 7 de outubro do ano de 2023, Hamas anunciou o início do que chamou a Operação Dilúvio Al-Aqsa, afirmando que havia disparado mais de 5.000 mísseis da faixa de Gaza contra Israel em um período de 20 minutos. A média israelense informou que pelo menos 2.200 projéteis foram lançados de Gaza. Pelo menos 5 pessoas foram mortas pelos ataques de mísseis. Explosões foram relatadas em áreas ao redor da faixa e em cidades da planície de Saron, incluindo Gedera, né, Erlia, Tel Aviv e Ascalão. Sirenes de ataque aéreo também foram ativadas em Berseba, Jerusalém, Helvot, Hizron, Lezion e base aérea da Palmachim. O Hamas lançou um apelo às armas que o comandante militar senior Mohammad Daife, apelando aos muçulmanos de todo o mundo para lançarem um ataque. Militantes palestinos também abriram fogo contra barcos israelenses ao largo da faixa de Gaza, enquanto eclodiram confrontos entre palestinos e as forças da defesa de Israel. Na seção oriental da cerca de perímetro de Gaza. Simultaneamente, militantes palestinos infiltraram-se em Israel a parte de Gaza, usando caminhonetes, motocicletas, escavadeiras e parapentes. Imagens e vídeos pareciam mostrar militantes fortemente armados e mascarados, vestidos com uniformes pretos, dirigindo caminhonetes e abrindo fogo em Siderote, matando vários civis e soldados israelenses. Um vídeo de Gaza mostrou o cadáver de um soldado israelense
sendo pisoteado por uma multidão que gritava Takbir. Outros vídeos pareciam mostrar israelenses feitos prisioneiros e um tanque israelense em chamas, bem como militantes dirigindo veículos militares israelenses. Também foi relatado que militantes abriram fogo em um festival de natureza ao ar livre. Infiltrados também foram vistos em Be'eri e Netiv Hazara, onde supostamente fizeram reféns e incendiaram casas, bem como em Kibbutz, ao redor da faixa de Gaza. Um porta-voz militar de Israel afirmou que os militantes de Gaza invadiram 4 pequenas comunidades rurais israelenses. A cidade fronteiriça de Sderot e 2 bases militares terrestres e marítimas. A mídia israelense afirmou que 7 comunidades ficaram sob o controle do Hamas, incluindo Nahal, Oez, Kfar Aza, Magem e Sufa, BR. Foi relatado que a delegacia de polícia de Sderot ficou sob o controle do Hamas, assim como a passagem de Erez, permitindo que os militantes entrassem em Israel a partir de Gaza. O comissário da polícia Israel, Kobi Israel, disse que havia atualmente 21 locais ativos de autocontrole no sul de Israel. Contra-ataque israelense, a invasão de Gaza. Está aqui na tela, certo, o mapa. Mapa da situação no final de 9 de outubro. Em amarelo, as zonas libertadas pelo exército israelense. E em azul, são regiões aonde ainda eram reportadas atividades do Hamas. Está aí mostrando, tá mostrando a tela. Ok? Ok. Contra-ataque israelense à invasão de Gaza. O ataque que coincidiu com o feriado judaico de Simchat Torá pareceu ter surpreendido muitos israelenses. O sistema de defesa aérea, cúpula de ferro, foi ativado. O primeiro-ministro Benjamin e o ministro da Defesa, Galante, conduziram avaliações de segurança na sede das Forças de Defesa de Israel, FDI, em Gres, IDF, em Tel Aviv. As FDI declararam um estado de prontidão para a guerra e disseram que atacaram alvos em Gaza, usando caças, supostamente atingindo 17 compostas militares do Hamas. Galante aprovou mais tarde a mobilização de reservistas do Exército e declarou estado de emergência num raio de 80 quilômetros da fronteira de Gaza. Ele também disse que o Hamas cometeu um grave erro ao lançar o seu ataque e prometeu que Israel vencerá. As FDI disseram que os reservistas seriam atacados, ou melhor, vou repetir. As FDI disseram que os
reservistas seriam destacados não apenas para Gaza, mas também para Cisjordânia e ao longo das fronteiras com o Líbano e a Síria. Os residentes em áreas ao redor da faixa de Gaza foram convidados a permanecer dentro de casa, enquanto os civis no sul e centro de Israel foram obrigados a permanecer próximos a abrigos. As estradas ao redor da faixa de Gaza foram fechadas pelas FDI. As ruas de Tel Aviv também foram fechadas. Vocês estão vendo aqui na tela soldados israelenses no litoral da faixa de Gaza em 29 de outubro. Após o ataque, Israel declarou um elevado estado de preparação para potenciais conflitos. As FDI declararam estado de prontidão para a guerra e o primeiro-ministro Benjamin convocou uma reunião de emergência das autoridades de segurança. As FDI também relataram o início de ações direcionadas na faixa de Gaza, sob o que chamou de Operação Espada de Ferro. No dia do ataque, as forças israelenses relataram ter atingido 17 complexos militares do Hamas e 4 centros de comando operacional em Gaza, com ataques aéreos. O comissário da polícia de Israel, Kobi Israbatai, anunciou que existia um estado de guerra, após que chamou de um ataque massivo a partir da faixa de Gaza. Ele também anunciou o fechamento de toda a região sul de Israel para o movimento civil, bem como o envio da unidade antiterrorista Yaman para a área. O presidente israelense Isaac Herzog disse que o país enfrentava um momento muito difícil e ofereceu força a incentivo às FDI. Outras forças de segurança, serviços de resgate e residentes que estavam sob o ataque. Numa transmissão televisiva, o primeiro-ministro Netanyahu declarou: "Estamos em guerra." Ele também disse que as FDI reforçariam os seus destacamentos nas fronteiras para dissuadir outros de cometer o erro de se juntarem a esta guerra. Os aeroportos do sul do centro de Israel foram fechados para o uso comercial e privado, enquanto o aeroporto internacional Ben Gurion permaneceu operacional. A Lufthansa reduziu os seus voos para apenas um de Tel Aviv para Frankfurt e cancelou outros serviços regulares em 7 de outubro. Vamos lá. As Forças Armadas israelenses bombardearam Gaza utilizando principalmente seus caças, atingindo 17 complexos militares do Hamas e destruindo 4 postos de comando. No dia seguinte, em 8 de outubro, Israel destacou cerca de 426 alvos. Na faixa de Gaza, no dia seguinte foram outros 500 alvos atingidos, incluindo campos de treinamento, depósitos de munição e mísseis e complexos de
administração locais palestinos. Enquanto isso, Israel continuou a mobilizar tropas e equipamentos no sul, ao mesmo tempo que também reforçava suas defesas na fronteira com o Líbano. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou um bloqueio total à faixa de Gaza, que cortaria a eletricidade e bloquearia a entrada de alimentos e combustível. Acrescentando que estamos a lutar contra os animais humanos e estamos a agir em conformidade. Enquanto isso, o Hamas continuava a lançar foguetes contra Israel a partir de Gaza, colocando seus lançadores normalmente em áreas densamente povoadas. A defesa antiaérea israelense, cúpula de ferro, abatia muitos desses projéteis. Em 13 de outubro, Israel emitiu um comunicado para a população de Gaza abandonar a banda norte do país e evacuar para o sul. A evacuação do norte de Gaza, que envolveria o deslocamento de 1.100.000 de palestinos, foi considerado impossível pela ONU, que um comunicado alertou para consequências humanitárias devastadoras. O Comando das Forças de Defesa de Israel, FDI, afirmou então que as suas forças terrestres tinham conduzido ataques localizados em Gaza, dizendo que estavam a atacar militantes do Hamas e a procurar reféns feitos durante o seu ataque. Os israelenses haviam mobilizado cerca de 360.000 reservistas para complementar seu exército de 160.000 combatentes, reunindo milhares de militares e equipamento na fronteira com a faixa de Gaza. Em 17 de outubro, uma forte explosão aconteceu no estacionamento do Hospital Batista Árabe Aili, no centro da cidade de Gaza, destruindo veículos e causando danos no prédio, matando centenas de civis palestinos. A causa da explosão foi contestada. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. A explosão foi atribuída a um ataque aéreo israelense e teria matado pelo menos 500 civis no hospital. Esta afirmação foi negada pelas Forças Armadas israelenses, que afirmaram que a explosão resultou de um lançamento fracassado de foguete pela Jihad Islâmica Palestina, visando a cidade israelense de Haifa. Israel divulgou imagens de um foguete parecendo mudar de curso e explodir, seguido por uma explosão na cidade abaixo. O exército israelense também divulgou que alegou ser uma conversa telefônica interceptada entre militantes do Hamas, reconhecendo que a explosão foi causada um foguete do grupo Jihad Islâmica. Um porta-voz do grupo negou o envolvimento no ocorrido. Enquanto Gaza continuava a ser bombardeada,
diariamente de forma intensa pelas forças aéreas israelenses. Combatentes também se expandiram para a região da Cisjordânia, com confrontos entre membros do exército de Israel e militantes palestinos. Somente em 19 de outubro, cerca de 60 membros do Hamas, incluindo o porta-voz do grupo, foram presos na região. Aqui, meus amigos e minhas amigas, aqui tem aqui essa imagem, criança palestina ferida após ataque israelense. Porém, eu quero aqui destacar o mercidinho. O Israel fez tudo conforme os irresponsáveis terroristas, Hamas e outros canalhas, que são canalhas. Isso parece não ser humano. E por isso, o planeta Terra, nós estamos revoltados com esses terroristas, certo? Com esses terroristas. Olha as crianças aí mostrando, eles que fizeram isso tudo. Um foguete lançado para culpar Israel. Israel será vencedor. Israel sempre ganhou e vai ganhar. Porque Israel faz parte do projeto de Deus. Ok? Vamos lá. Parei aqui para falar, a gente fica revoltado, né? Que tudo isso, o culpado são esses criminosos, né? Esses canalhas, né? Hamas e outros terroristas. Mas está tudo chegando no tempo exato. Vou dar sequência aqui, conforme aqui o conteúdo, a fonte. Vamos lá. Em 20 de outubro, ajuda humanitária voltou a fluir em direção à faixa de Gaza a partir do Egito. Anteriormente, os israelenses haviam bloqueado o fornecimento de água, comida e eletricidade para a região. Um comboio de 20 veículos transportando remédios, equipamentos médicos e uma quantidade limitada de alimentos foi o primeiro permitido a cruzar a fronteira. De acordo com um repórter da Jazeera, os ataques aéreos israelenses haviam deixado enormes buracos na estrada principal, impossibilitando a passagem de ônibus ou caminhões de ajuda humanitária para Gaza. O Egito estava tentando tornar a estrada funcional novamente. No dia 23 de outubro, o exército de Israel afirmou que entrou por terra de maneira limitada na faixa de Gaza. E as autoridades do país afirmaram que o objetivo da invasão em Gaza era procurar 222 reféns que ainda estavam sob poder do Hamas. Além de matar militantes armados, também foi dito que os ataques iniciais por terra são uma preparação para a próxima, a fase da guerra, cuja previsão é que os militares israelenses façam um ataque terrestre mais robusto nos próximos dias. No mesmo dia, o contra-almirante israelense Daniel Hagari afirmou: os ataques blindados e de infantaria foram realizados durante a noite. Essas ofensivas são ataques para matar esquadrões terroristas, preparando para a nossa próxima fase de guerra.
em 27 de outubro, em meio de intensos bombardeios aéreos israelenses, o serviço de internet e telefonia móvel em Gaza foram quase completamente cortados. Depois disso, as forças de defesa de Israel lançaram uma incursão terrestre em grande escala na faixa de Gaza. Confrontos entre o Hamas e o exército israelense foram relatados na cidade de Beit al-Noum e Bureis. Após a invasão começar, o líder do Hamas, Ali Baraka, disse que as forças invasoras israelenses sofreram pesadas baixas e perda de equipamentos devido a uma emboscada. Já Israel afirmou que suas tropas avançavam com dificuldade, mas estavam fazendo progresso no que chamou de segunda fase das operações. Em 28 de outubro, Israel afirmou que as unidades destacadas dentro de Gaza na noite anterior ainda estavam no terreno, iniciando o que seria, segundo o governo israelense, uma campanha terrestre longa e difícil. Em 29 de outubro, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o chefe da Organização Mundial da Saúde, descreveu como profundamente preocupantes os relatórios do Crescente Vermelho palestino de que o hospital Al-Quds recebeu um aviso de evacuação urgente junto com aviso de que seria bombardeado. Tedros reiterou que era impossível evacuar hospitais cheios de pacientes sem pôr em risco as suas vidas. A Associated Press informou que os ataques aéreos israelenses destruíram estradas que levavam ao hospital Al-Shifa, tornando-o cada vez mais difícil de alcançar. Nesse mesmo dia, o Hamas afirmou que os militantes palestinos entraram em confronto com tanques israelenses na rua Salah al-Din, em Gaza, e os forçaram a recuar. Instituto para o Estudo da Guerra também afirmou que Israel se retirou da estrada, mas não confirmou as circunstâncias. Em 30 de outubro, as forças de defesa de Israel bloquearam a estrada Salah al-Din, que é uma importante via que liga as partes norte e sul da faixa de Gaza. Além disso, tanques israelenses foram avistados no bairro de Zeitoun, na cidade de Gaza. Nesse mesmo dia, ocorreram fortes combates entre o exército israelense e as brigadas Al-Qassam, apoiadas por membros das Brigadas de Resistência Nacional do FDLP. No noroeste de Gaza, as brigadas Al-Qassam também usaram mísseis antitanque e as brigadas da Resistência Nacional bombardearam veículos e posições israelenses com morteiros de alto calibre. Vocês poderão ver aqui soldados israelenses se preparando para a invasão de Gaza. É a defesa de Israel. Vamos lá. Em 31 de outubro, as forças aéreas israelenses bombardeou o densamente povoado campo de refugiados de Jabalia, matando pelo menos 50 palestinos e ferindo outros 150. Israel afirmou que um alto comandante do Hamas estava entre os mortos, o que
o Hamas negou. De acordo com os militares israelenses, o ataque aéreo destruiu um sistema de túneis do Hamas e levou ao colapso de vários edifícios. Em 1 de novembro, as forças israelenses atravessaram Gaza e partiram da costa do Mediterrâneo, cortando a região em duas e isolando áreas urbanas densamente povoadas no norte, onde unidades blindadas e de infantaria combatiam militantes do Hamas em zonas urbanas e florestas, segundo os militares israelenses e funcionários das Nações Unidas. Enquanto isso, a situação humanitária na região continuou a se deteriorar. Enquanto as forças de israelenses avançaram do norte em torno da cidade de Gaza, os residentes do sul da faixa de Gaza teriam recebido avisos de evacuação, suscitando preocupações sobre uma expansão e invasão. Foi amplamente divulgado que a escassez de combustível causou o encerramento de todas as redes de internet e telefone na faixa de Gaza, de acordo com seus dois principais fornecedores e telecomunicações, Javal e Paltel. Enquanto isso, em 20 de novembro, tanques israelenses cercaram completamente o hospital em Dunis, em Gaza, após fortes disparos de armas de artilharia contra ele. Cerca de 12 palestinos foram mortos em confrontos ao redor do hospital. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, cerca de 700 pessoas, incluindo feridos e pessoal médico, estavam dentro das instalações quando os soldados israelenses as cercaram. O chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros, israelenses e suas ações contra o hospital, mantendo os feridos e a equipe médica dentro do prédio enquanto o sitiavam. Tudo isso, né? Tudo isso aqui, Tedros respondeu a Twitter dizendo que estava horrorizado com as forças, né? As forças de Israel precisam se defender e não foi, não é isso? Vamos lá. Aqui tem que falar aqui conforme o conteúdo. Em 22 de novembro, Israel e o Hamas chegaram a um acordo do cessar-fogo temporário, prevendo uma pausa de 4 dias nas hostilidades para permitir a libertação de 50 reféns detidos em Gaza, embora os termos específicos ainda não tivessem sido anunciados. O acordo também previa a libertação de aproximadamente 150 mulheres e crianças palestinas encarceradas por Israel. O acordo foi aprovado pelo gabinete israelense nas primeiras horas do dia. Num comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Israel declarou a intenção de Israel de continuar a guerra. Este acordo foi negociado pelo Egito e pelo Catar. E a mídia estatal egípcia anunciou que o cessar-fogo entraria em vigor na manhã de 23 de novembro. A pausa no conflito em Gaza se expandiu por mais 3 dias e, embora houvesse negociação por expandir cessar-fogo, o Hamas voltou a atacar os israelenses e disparar seus foguetes.
Deixa eu ver aqui, meus amigos, minhas amigas. Vamos aqui os blindados de Israel, na cidade de Rafa, na faixa, não é isso? Na faixa. Vamos aqui finalizar. Em 6 de abril do ano de 2024, após rejeitar uma proposta de cessar-fogo feito pelo Egito, as Forças Armadas israelenses lançaram a aguardada ofensiva de Rafa. 2 passagens próximas na fronteira egípcia foram fechadas e milhares de civis evacuaram a região, enquanto os combates em Rafa aumentavam de intensidade a cada dia. Em 8 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o governo dos Estados Unidos deixaria de enviar armas para Israel se avançassem com sua grande invasão de Rafa. Em outubro de 2024, em meio a ataques e bombardeiros por toda a Gaza, o governo israelense anunciou a morte de Yahya Sinwar, líder da ala militar do Hamas e idealizador dos ataques palestinos contra Israel, em outubro de 2023. Segundo estudo publicado pelo diário Lancet, estima-se que o número de mortos na faixa de Gaza, incluindo as vítimas da subnutrição, das condições insalubres e do colapso do sistema de saúde, seja pelo menos 186 mil até julho de 2024. Este número não pode ser verificado de forma independente. Mestre Dinho, tem aqui a foto, civis palestinos, né, tal, etc. E aqui, deixa eu ver aqui, vamos aqui encerrar. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.